Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que representam a verdadeira felicidade. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida, valorizada e amada. Eu aprendi que Deus não fez tudo num só dia. O que me faz pensar que eu possa fazer? Eu aprendi que remoer os fatos não os altera. Eu aprendi que não apenas o tempo e o amor é que curam as feridas. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Eu aprendi que a vida é dura, mas eu tenho tudo para dar conta dela. E aprendi que gratidão é algo tão fundamental que sempre torna as pessoas maiores do que elas são. Boa tarde, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo. Sexta-feira, 13 de junho, 12 horas e 3 minutos. Em busca da felicidade está começando. E lá vamos nós, dia de Santo Antônio, que ele nos guarde e nos abençoe sempre. E aí, amigos, vamos lá para o nosso bate-papo legal? Antes do bate-papo, eu queria parabenizar a Rede Bandeirantes, a Band, pela estrutura de trabalho que ela possibilita aos seus empregados, colaboradores, contratados. Esse trabalho de possibilitar estrutura e boas condições de trabalho, essa ação é sempre fundamental para os trabalhadores. Então, amigos, a gente é uma máquina, né, aqui no plano Terra. Nós não é que sejamos uma máquina. O nosso espírito está dentro de uma máquina. E nós temos que cuidar bem dessa máquina para que o nosso espírito possa ter bem-estar e aproveitar bem a passagem aqui pelo planeta. Então, as dicas que eu passo para vocês é sempre nesse sentido. Cuidar do espírito e da máquina, do conjunto todo, né? Então vejam bem, nós humanos lidamos com 4 forças primárias. Essas 4 forças são 4 energias que existem no ser humano. Numa quantidade maior ou menor, mas existem. Quais são essas forças primárias? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, eu acho que o nosso empenho tem que ser no sentido de minimizar as forças que são mais negativas e expandir a alegria e as forças positivas, né? A gente nunca vai ficar só na positiva, na condição de humanos, mas façamos força para administrar ou diminuir as energias escuras e expandir as solares. E aí já vai entrar o nosso papo que vai colaborar também nesse sentido. Outro dia eu ouvi de uma entrevistadora famosa a seguinte colocação: eu perdi o meu filho e não pretendo superar isso. Não quero saber de superação. Eu quero
curtir essa perda porque eu preciso pensar nisso, chorar. Então eu não vou me desligar disso. Não vou. E não gosto da palavra superação. Bom, com todo respeito a ela, né, porque com certeza ela necessita ainda estar ligada a esse momento. Mas eu acho que a superação é fundamental. A superação de tudo. Nós estamos aqui no planeta para superarmos feridas, travas. Por quê? Porque quando a gente supera, a gente fica muito bem. A gente fica mais leve. Quem é que não quer ficar leve? Quando a gente supera alguma coisa, a leveza é tão boa, a libertação é tão boa, que é a mesma coisa que o balão que finalmente consegue subir, porque ele tem leveza que lhe possibilita a subida. Então, um exemplo simples. Bem simples. A pessoa não consegue ir na academia porque ela tem preguiça, ela não gosta daquilo, mas ela sabe que ela precisa. Quando ela supera aquele estado de espírito, vai para a academia e volta, ela volta tão bem, porque aquela superação, por menor que seja a superação, quando você supera alguma coisa, você se sente tão motivado, você se sente tão bem, você se sente pronto para a vida e para continuar superando o que vier pela frente. Então, superação é sim uma coisa absolutamente vital e fundamental. A superação das coisas que estão fora e principalmente das coisas que estão dentro. Eu vou dar um exemplo, porque eu não falo por teoria, eu acredito nas coisas que eu falo. Eu tinha que levar o carro para fazer um determinado concerto. Eu ia empurrando aquilo, eu vou chegar lá tem fila, né, até ser atendido pelo recepcionista, eu tenho que ficar sem carro, aí no mesmo dia ou no dia seguinte eu tenho que voltar para buscar o carro, e eu ficava empurrando. O dia que eu falei, hoje eu vou, estava frio pra caramba, eu falei, mas eu vou hoje. Fui, resolvi, voltei para casa. Quando eu voltei com o carro devidamente acertado, reparado, falei, nossa, que sensação boa, eu tirei uma pedra do meu caminho. Percebem? A gente tem que superar, porque tudo que não é superado é uma pedra, é um peso, é uma pendência. Então esse papo é para que vocês pensem, se possível, até façam uma lista das coisas que não foram ainda devidamente superadas. Coloquem no papel. Não só as coisas da alma, por exemplo, medo. Tem gente que não pega metrô, tem gente que tem fobia do trânsito, tem gente que tem medo de relacionamentos. Não tenha vergonha de abrir a sua alma para você mesmo. Se observar e colocar num papel as coisas que ainda representam travas. Coisas que você percebe que você tem que superar, em nome da qualidade de vida, em nome de uma trajetória que vai ser mais bem aproveitada aqui nessa encarnação e que vai te deixar muito mais leve. Coloque no papel as coisas externas e internas. Por exemplo, tem um assunto que eu tenho que resolver com determinada pessoa, eu preciso ter uma conversa com ela porque as coisas não ficaram claras. Não é forçar nada nesse sentido, até porque você vai conversar, com o exemplo que eu dei, você vai conversar com a tal pessoa na hora que você achar que é o momento propício, mas faça. A história do papel é muito importante. Eu vou ticando todos os dias as pendências que eu tenho, as coisas que eu sei que eu preciso resolver, porque cada coisa que eu resolver é uma pedra a menos, é um peso a menos. E como é que a gente quer levitar
Como é que a gente quer ter leveza? Como é que a gente quer ter paz se a gente não supera? Claro que é com calma. Ninguém vai superar travas maiores ou atitudes assim mais delicadas que a gente tem que ter com o mundo ou com quem quer que seja, da noite para o dia. Mas programe isso e faça isso assim que lhe for possível. Você vai se sentir tão bem. Se for necessário, busque ajuda, ajuda médica, ajuda espiritual, por exemplo, a superação dos medos. Quanta gente que fica travada por conta de medo, tem gente que não sai mais de casa. Tudo bem, a violência existe, mas a gente tem que agitar a nossa vida, confiar em Deus e com responsabilidade fazer aquilo que nos cabe na rua. Tanta gente travada, com medos, com ressentimentos, né? Às vezes não pode nem ver aquela outra pessoa por causa de uma coisa que não foi conversada. Aí tem gente que fala assim, mas não adianta querer conversar com o outro porque ele não me ouve. Tenta mais uma vez, e se o outro não te ouvir, pelo menos você fez a sua parte. Então a gente tem que buscar a superação. Eu respeito profundamente a colocação da apresentadora, mas eu não posso ficar preso numa perda. Todo mundo vai perder aqui nesse mundo, provisoriamente, né? A gente vai perder pessoas. Quando eu penso nas pessoas que já passaram pelo meu caminho e já foram, pelo amor de Deus, pessoas queridas que trabalhavam comigo lado a lado, pessoas muito importantes para a minha vida, como é que eu não vou superar isso? Meu Deus, como é que eu vou ficar pesado? Porque eu vou ficar ruminando essas perdas? Não pode. A gente tem que chacoalhar a alma. A gente tem que superar. A gente tem que virar a página, conversando, agindo da melhor maneira possível, pedindo ajuda. Nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Eu estou precisando, por favor, me ajude. Fala para o médico, fala para o mentor, fala para o espiritualista, mas supere. Cada coisa que você supera é uma pedra a menos e é mais saúde no seu corpo. Porque no começo do programa eu falei da história da máquina humana, né? Cada coisa que você não supera é uma pedra que fica pressionando a máquina, que é o corpo humano, né? Além de você não ter paz, ter menos paz, o seu corpo vai ficando pesado com tantas pedras que você vai carregando. Então, superação é fundamental. Eu concordo que ela não acontece da noite para o dia. Vá devagar, mas vá na direção da libertação. Coloca no papel como eu faço. Todo dia, ou dia sim ou dia não, eu olho as pendências todas. E não são só pendências de alma. Não, eu tenho que fazer ainda tal exame. Eu tenho que retornar ao médico. Eu tenho que programar o dentista. Eu tenho que conversar com a minha prima, porque ela está precisando de uma palavra minha. E aí eu vou para as coisas da alma. Aquele acontecimento que me gerou um desconforto, eu preciso pensar nele de uma outra forma, com o objetivo de que aquilo que me desagradou me traga reflexão, me traga algum tipo de crescimento, ao invés de um aperto que de repente fica preso aqui em forma de trava e vai ser mais um peso na minha alma e no meu corpo. Ainda dá tempo de falar um pouquinho sobre a culpa. A culpa é uma coisa terrível, né? A pessoa que se sente culpada por alguma coisa que ela fez, que ela falou, alguma atitude que ela teve ou que não teve no passado e que hoje ela não concorda com aquilo, a culpa vai jogando ela para baixo. A culpa é um dos maiores pesos da vida.
Quem sente culpa acha que está sempre em débito com a vida. A pessoa se sente sempre devedora em relação a alguém e em relação à própria vida. A culpa, ela gera sentimento de inferioridade e falta de merecimento. A pessoa que carrega a culpa, ela acha que ela não merece as coisas boas da vida. É meio que inconsciente, mas ela acha que ela não merece. E se ela acha que ela não merece, ela não recebe. Porque ela fecha as portas até a nível inconsciente e não recebe as coisas boas da vida. Agora, a gente tem que entender que no passado a gente tinha um grau de maturidade, hoje nós temos outro grau, a gente vai amadurecendo. É claro que no passado nós fizemos coisas, falamos coisas que nós não falaríamos hoje, que nós falaríamos de uma outra forma, que nós faríamos de uma outra forma, mas a gente tem que aceitar o nosso passado e aceitar a imaturidade ou o grau menor de maturidade que nós tínhamos ontem, para evitar culpa, pelo amor de Deus. Nós temos que observar aqueles comportamentos que não foram legais, aprender com eles e crescer a partir daí, sem que estejamos nos culpando. A vida é boa para a gente viver de forma leve, de forma solta. Tire as pedras da sua alma e dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Tire os pesos, superando o que precisa ser superado, evitando qualquer tipo de culpa, aquela história, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Ou então, por que eu não fiz? Não fez porque não fez, ou fez porque fez, porque naquela época a visão que a gente tinha era aquela que nos possibilitou aquilo. Hoje mudou, graças a Deus muda, e daqui a 20 anos a gente também vai estar diferente. Vamos respeitar as nossas limitações e o nosso amadurecimento que vem com o tempo. Eu não posso querer de mim mesmo, que há 20 anos atrás eu tivesse a visão de mundo que eu tenho hoje. Vamos respeitar o processo gradativo de amadurecimento e evolução. Mesmo porque, quando você se acha merecedor de verdade de todas as coisas boas, porque você sabe que você tem o seu valor. Quando você se acha merecedor, todas as coisas boas começam a chegar e correr atrás de você. Nós temos que saber que nós temos fragilidade, sim, mas acima de tudo, nós somos pessoas de valor, porque nós somos filhos de Deus e nós merecemos tudo que é de bom. Quando você se sente merecedor, as coisas boas começam a vir, porque de repente é a própria pessoa que com sentimento de culpa sabota a própria felicidade. Amigos, eu quero mandar um abraço apertado para minha prima muito querida, Marta Rosa, lá do ABC, que é uma prima, uma pessoa muito querida por mim e uma ouvinte assídua desde quando eu entrei na Mundial em 98. E quero mandar um abraço também para o Douglas, meu amigo, que está lá no interior de São Paulo e que é uma pessoa que nos acompanha e que torce por mim. Abraço para vocês dois, Marta e Douglas. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Lá nós fazemos um trabalho de umbanda muito bonito. Uma umbanda que liberta, que agrega, que fortalece e que não culpa ninguém. A gente não aponta ninguém, a gente não critica ninguém. Se você chegar lá com algum tipo de perturbação, não importa quem mandou aquilo, se é que alguém mandou. Não importa, porque como é que eu posso ajudar uma pessoa criticando uma outra, apontando uma outra que também é filha de Deus? Deus não vai ficar feliz com isso. Tem um trabalho muito bonito. Quer conhecer as nossas atividades? Lá vai o nosso site, tema.org.br, www.tema.org.br.
Se você não navega, anota o número do nosso celular e o WhatsApp. 11 São Paulo 99757 6313. 99757 6313. Você pode acompanhar os programas e, enfim, os meus vídeos lá no meu canal do YouTube, Albino Duarte. Eu estou aqui na Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Gente, cuidado com as pedras. Elas atingem a alma e o corpo. Daí a existência de tantas doenças psicossomáticas. Cuidado com as pedras, cuidado com a culpa. Seja amigo de você mesmo. Todo mundo vai mudando. Seja seu amigo. Abrace você mesmo. Porque evolução é isso. É, em primeiro lugar, a gente está bem com a gente mesmo. E não lutar contra nós mesmos, não é isso? Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e sexta-feira estaremos de volta, sempre falando sobre esses itens que são fundamentais para o bem-estar e para a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está no carro, não está no imóvel, não está no casamento. Ela está dentro de nós. E esse programa tem esse objetivo, ajudá-lo para que você encontre a paz e o bem-estar que existem dentro de você. tema.org.br. Venha conhecer o nosso templo. A gente faz um trabalho muito, muito bonito. Um final de semana abençoado para todos. Que Santo Antônio nos ajude para que tenhamos leveza, alegria, confiança na vida e muito, muito amor. É aquela mensagem que eu li. Não é só o tempo que cura, não. É o tempo e o amor que curam todas as feridas. Ótimo final de semana. Até breve, meu amado Brasil.